Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje vamos falar das bases. Neste caso, vamos introduzir sobre as bases, falando primeiro do conceito, definindo o que é uma base, composição da base e depois vamos dar nome às bases, ou vamos conhecer as regras usadas para dar nome às bases e depois vamos classificar as mesmas. Já notou a diferença quando lava a roupa apenas com água ou e quando lava a roupa usando um detergente? Eu creio que já notou a diferença sim, quanto à facilidade para deixar a peça da roupa limpa. Mas quando usa detergente, se a roupa estiver com nódoas, as nódoas até desaparecem. Então, as substâncias que influenciam, que provocam esse desaparecimento de nódoas, assim como da sujidade, são classificadas como bases ou hidróxidos e pertencem à função base. Então, quem define bases, o primeiro a definir, não é na história da classificação das substâncias inorgânicas, neste caso das bases, é o Arrhenius, o mesmo que definiu os ácidos. Então, ele define bases como substâncias que em solução aquosa dissociam-se liberando íons hidroxila. Íon hidroxila é íon OH, dizendo que o íon OH vai ser um íon com carga negativa e com valência 1. Então, alguns hidróxidos ou algumas bases muito comuns são as que vou apresentar neste momento. Como dizia aqui, temos alguns exemplos de algumas bases ou hidróxidos, que são hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Como é que é composta uma base ou um hidróxido? A fórmula geral é esta: MEOHN. N é a valência do metal, Me é o metal, então N é a valência do metal, OH é o grupo hidroxila. Então, para saber como formar as bases, as fórmulas, como escrever as fórmulas das bases, vamos para o seguinte exemplo. Nós temos aqui um metal com valência 1. Então, colocamos o metal, depois o grupo hidroxila OH e, por fim, depois do grupo hidroxila OH, colocamos a valência. Como se trata de valência 1, 1, 1, não vamos colocar 1, 1, 1 aqui depois do grupo hidroxila, porque se trata de elemento neutro na multiplicação, então não há necessidade. Agora, no caso de a valência for 2, 3, 4, por aí em diante, então vamos colocar sim o 2, o 3, o 4, depois do grupo hidroxila, colocando o grupo hidroxila entre parênteses, como acontece aqui, o bário tem valência 2, por causa disso vamos colocar o bário OH entre parênteses e o 2, que é a valência do metal. Aqui temos o cobre com valência 2, então vamos colocar o cobre entre parênteses OH e a valência do cobre deste lado. Temos o alumínio com valência 3, colocamos o alumínio entre parênteses OH e a valência do alumínio. Aqui temos o chumbo com valência 2 e com valência 4. Neste caso, com valência 2, colocamos 2 depois do grupo hidroxila. Também aqui colocamos o 4 de valência depois do grupo hidroxila entre parênteses. Como é que podemos dar nome às bases? Dar nome às bases é muito simples, porque se trata de metais, não há muitas regras. É só apenas escrever o nome do hidróxido e depois o nome do metal, ok? Mas há casos em que os metais apresentam mais do que uma valência. Nesse caso, temos que indicar a valência do metal em alusão nessa molécula. Vamos para os exemplos concretos. Aqui temos Na. Na é o sódio. Então, NaOH, esta é uma base, sendo que o metal é o sódio. Então, é só escrever hidróxido de sódio. Sódio que é o nome do metal. Aqui, o bário é que é o metal. Então, independentemente da quantidade de valências, por se tratar de metais que só têm uma única valência, não precisa de escrever nenhuma valência no fim. Apenas escrever hidróxido de, o nome do metal que é bário. Bário. Aqui temos o alumínio, então hidróxido de alumínio.
Aqui temos amônio, então vai ser hidróxido de amônio. Então, no caso do cobre, que tem valência 2 e 4, então temos cobre com valência 2, aqui temos cobre com valência 1. Nessa situação, temos que colocar, porque ainda se trata do mesmo elemento, mas com duas valências, temos que colocar no fim, entre parênteses e em numeração romana, a quantidade ou a valência do metal. Então, vai ser hidróxido de cobre, que é o nome do elemento. Por causa deste 2 aqui, vamos colocar 2 em numeração romana. Se ainda está com problemas, por que nos outros não colocamos? Porque este metal se encontra de novo aqui, mas aqui já tem valência 1. É o mesmo metal com duas valências. Então, nessas situações, temos que colocar a valência do elemento metálico em jogo quando ele tem mais do que uma valência. Ou pode ter mais do que uma valência. Então, neste caso aqui, temos o hidróxido de cobre 1, porque a valência é 1. 1 que estaria aqui, mas como é elemento neutro, na multiplicação não colocamos. Temos aqui o chumbo com valência 2, então vai ser hidróxido de chumbo 2. E aqui o chumbo com valência 4 vai ser hidróxido de chumbo 4. Espero que tenham entendido. Caso não, é só repetir apenas esta parte que vai entender. Eu creio que expliquei muito bem. Mas vamos avançar. Aqui o hidróxido de amônio constitui uma exceção de hidróxidos em que o grupo hidroxila não está ligado a um metal. Então, se forem observar, todos os hidróxidos que tivemos aqui são metais. Sódio, bário, alumínio, cobre, chumbo, são metais. Mas o amônio não é um metal, ok? Não é um metal. Então, este é o único hidróxido que não está, cujo grupo hidroxilo não está ligado a um metal, ok? É uma exceção. Como é que podemos classificar as bases? Podemos classificar as bases quanto ao número de grupos hidroxila. Quando só tem um único grupo hidroxila, vamos chamar de monobases. Quando tem, vamos para o exemplo aqui, OH é um grupo hidroxila, OH de novo, OH, OH, OH. Então, nesta situação em que não temos nada entre parênteses, chamamos de monobases. Dibases, quando temos dois grupos hidroxila, como por exemplo OH2, está, ok? Aqui também OH2, OH2, OH2. Então, este 2, que é a valência do metal, vai mostrar que aqui temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio como 2 grupos hidroxila. Então, nesta situação, vamos dizer que são dibases. Temos também tribases quando temos 3 grupos de hidroxila, como é o caso daqui, HO3, HO3, HO3. Temos tetrabase quando temos 4 grupos hidroxila, como aqui OH4, que quer dizer que o chumbo tem valência 4, então aqui vamos ter 4 grupos de hidroxila ligados ao metal chumbo. Agradeço a sua paciência e a sua atenção. Peço para que partilhe este vídeo com pessoas que possam precisar desta informação. Coloque seu like. Também deixa aí seu comentário se gostou. Se tem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Mas também não se esqueça de responder estas perguntas. Dizer primeiro qual é o nome desta base e classificar esta base. Okay? Pode classificar quanto ao número do grupo de hidroxila que apresenta. Ok? E muito obrigado. Até a próxima aula.